Uhum. Você já ouviu uma teoria que nós vivemos em uma Matrix? O pessoal tá falando que vai provar isso agora. Penso, né? Logo existo. Acho que já ouviu falar uma possibilidade. É uma possibilidade. Uhum. É uma possibilidade. Inclusive, eles estão descartando o Big Bang hoje para favorecer essa teoria. Mas, é uma possibilidade. Há uma outra possibilidade. Esse mundo é real, nós somos reais, fomos feitos por Deus. Eu acho que a segunda possibilidade, a segunda hipótese, ela é muito mais lógica e plausível. Então eu descarto essa daí. Se você quiser achar que você vive numa matriz, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não quero achar nada. Eu acho que tem. Os nossos ouvintes também, se quiserem achar que vive numa matriz, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só acho que não é uma boa conclusão racional, lógica, consistente e coerente. É muito mais racional nós imaginarmos que isso é real, que a gente vive, que eu penso, que eu vivo no universo real, que eu fui feito à imagem e semelhança de um grande Deus, a primeira causa não causada que deu início a todas as coisas. Acho que existe um cansaço tão generalizado na sociedade, que está tão exaurida de tudo, que a gente precisa ficar criando possibilidades do não ser. Quando eu falo, eu vivo numa matriz, eu quero dispensar a realidade, porque a realidade está tão fodida que eu não estou querendo vivê-la. Então eu prefiro dizer que isso é a matriz, porque alguma coisa de melhor tem que existir. Não, mas se tiver a Matrix também, ela não muda em nada o primeiro fato de que a gente surgiu. Não. Mas a Matrix é o final, mas não é o início. A Matrix é o final, não é o início. Dizer a ideia de não me serve também para nada, mas você entende que ela só é o final, ela não é o início. Não, viver numa matriz é o direito de espernear. O sujeito vendeu a sua alma e a sua existência à percepção de que não há um Deus. Ele acreditou piamente na evolução, no Big Bang, que é só matéria, energia, espaço e tempo nesse universo que nós vivemos. Quando vem o James Webb e mostra que o universo foi feito pronto, quando a gente vê no genoma que a gente foi feito pronto e tudo mais, o que acontece? Ele está num desespero total e restrito. E ele fala, cara, o que eu posso fazer? No direito de espernear, ele fala assim, então nós vivemos uma matriz. Quando a gente chega a considerar essa hipótese que a gente vive numa matriz, a gente percebe o desespero que o outro lado está. É tão irracional pensar que você vive numa matriz. Mas o que acontece? O outro lado está tão intensamente cercado de evidências que só me resta apelar para a matriz. Eu vivo numa matriz, eu vivo no Big Brother. Quando a gente percebe que o outro lado realmente perdeu a razão e está esperneando. É um esperneio achar que a gente vive numa matriz. Só isso. Mas sabe o que é, professor? As pessoas, elas precisam de provas. E eu acho bacana as pessoas questionarem a sua existência, né? Eu acho que se um dia a gente parar de questionar isso daí, a gente... provas nunca teremos, Rodrigo. A gente, pela experimentação, pela ciência, pelo investigar, provas a gente nunca terá. Nem Deus quer que a gente tenha. De jeito nenhum, até porque... sem fé é impossível agradar a Deus. Mas provas aparecem, olha aí, não tem a foto do telescópio. Justamente. Isso daí, é isso que o professor é uma evidência fortíssima. As evidências aparecendo, mas, né? Mesmo assim, eu posso ainda imaginar que eu... Pediram pro Richard Dawkins, essa é muito legal, aquele que eu mostrei lá, que foi o grande ateu do século XX. Richard Dawkins, que evidência convenceria você de que você foi feito por Deus? Sabe o que ele disse, padre? Ele disse, nem se a estátua da Virgem Maria adquirisse vida e falasse, olha, eu sou a mãe de Cristo, o meu filho que você persegue e tudo mais, eu acreditaria. Eu acharia que eu estava tendo uma ilusão. Tá vendo? Então, assim, prova. A gente nunca vai conseguir provar, mesmo que a estátua da Virgem Maria adquira vida e chegue e fale pro Dawkins, ele falou, eu não acreditava, eu achava... Então não é falta de provas, não é? A gente não vai ter prova. Prova definitiva nós nunca teremos, porque nem Deus quer que a gente tenha. Porque senão ele estaria aqui entre nós, falando, gente, vocês estão discutindo aqui que eu existo, pô, olha aqui, olha aqui. O que movimenta todas as coisas são as perguntas, não são as respostas, né?
O que Isso movimenta sim. tudo é o questionar. A ciência é a cultura da dúvida. A gente nunca vai ter O prova de movimento nada. se dá no questionar, não no responder. Mas E o tá que tudo me bem faz as pessoas pensar- perguntarem Claro, o tempo todo. é fundamental. Né? Precisa A disso. partir Claro. por que a sociedade está... Olha pro Brasil. Só que quando a gente tem respostas Ô, conflituosas ou duvidosas, mais aumenta a dúvida e mais aumenta o Ô, Rodrigo, questionamento. ó, deixa eu falar que isso é bem legal. A Academia Brasileira de Ciência, que eu sou membro da Academia Brasileira de Ciência, acaba de fazer uma live. E lançaram um livro. A evolução é fato. O que é isso? Isso é dogma, é religião. Não temos fato em ciência. A gente sabe disso. A ciência é a cultura da dúvida. A gente pode dizer, a evolução é uma teoria científica bem estruturada, tá? Bem provável e tudo mais. Mas não pode publicar um livro, a evolução é fato. Segundo, na própria live disseram que querem me excluir da academia. Me excluir Eita, da academia. Que isso? Na live, Na live. citaram meu nome explicitamente. E Olha. que querem cortar os meus recursos para fazer ciência. Cara, ó, desculpa aí. O cientista que mais publicou na história da química brasileira, eu, tá? Desculpa aí, sou eu. A minha filha ganhou, é a cientista mais premiada na história da ciência, crê em Deus e também é defensora do design inteligente. Cita o nome dela, professor. Lívia Eberlin, 43 prêmios, ela ganhou um prêmio Genius Award nos Estados Unidos, que é maior que o prêmio Nobel, tá? É maior que o prêmio Nobel. É a única brasileira da história da ciência que ganhou Genius Award, ganhou Nobel Laureate Signature Award, ganhou L'Oreal magnífico. Human, as mulheres na ciência. Aí querem expulsar. O que aconteceu? O que aconteceu com a evolução? Tornou-se um dogma, uma religião. E agora está excluindo os seus hereges, estão queimando na fogueira. Isso aí é Inquisição. Pensa nesse negócio. Então, olha, veja bem, a ciência é a cultura da dúvida. Vamos discutir, vamos ter dúvida, vamos debater. Quando a gente passa a achar que a gente tem prova definitiva da evolução, que a evolução é um fato, o que a gente consegue? Consegue criar uma religião científica. Consegue criar uma academia que persegue os seus mais brilhantes acadêmicos. Desculpa isso, tá? Que querem cortar a sua verba. Eu outro dia mandei um pedido de bolsa lá, de produtividade científica, o cara detonou com o meu pedido. Sabe por quê? Isso aí. Você sabe? Porque você não tá lendo a cartilha dele. Porque eu não recito, não canto no coral de Darwin. Justamente. Olha só. Então é isso que a gente vive um período muito complicado da história da ciência, porque a ciência se tornou, em termos das nossas origens, eu adoro a ciência, tá? Sou cientista, a Academia Brasileira da Ciência, eu adoro a academia, eu sou acadêmico, eu só quero que a academia se livre desse mal, sabe? De perseguir os seus hereges. Vamos discutir, vamos debater. Deus existe, não, Deus não existe? Vamos sentar aqui, vamos discutir. Claro que sim. É isso que a gente tem que fazer. Até a parte teológica. Eu estava discutindo com o padre aqui, né, padre? Olha, somos salvos pelo quê? Pela graça, pelas obras. Pô, que coisa legal. É isso que a gente tem que fazer. Respeitando com mansidão e respeito as opiniões diferentes. Eles se baseiam muito no tempo das rochas, no tempo dos fósseis. A datação por radioisótopos, Rodrigo. A gente tem vários trabalhos mostrando isso. Ninguém sabe quais são as condições iniciais. E eles assumem que as condições iniciais eram X, que não tinha nenhum radioisótopo. Totalmente equivocado. Agora, o que nós temos? A gente tem a foto, tá? Desculpa aí, gente. A foto do James Webb foi absolutamente sensacional. Faz mais de ano que o Sacani e o Pirula estão tentando consertar o modelo e não querem debater. Sacani, Pirula, vamos debater. Tô esperando. A gente apertou a mão. Eu lembro que o Pirula tava lá. A gente falou assim, ó. Eles são ateus? Fechamos. Eles são ateus? A gente fechou. Daqui um ano, estamos em outubro, né? Fez um ano. São Teria dois? a revanche. Sim, Mas eram Professor, dois eu pra vou cada com o lado. senhor. Vamos. Eu sou sua dupla. O padre Fábio vai comigo, meu chapa aqui, ele tá no TDI Brasil, né, padre? Sensacional, discussões teológicas. Mas você tem que falar também, não. viu? O povo aqui tá falando assim, pô, Mas cadê deixa eu o te padre? falar. O padre sumiu. Não, mas a minha pergunta Você é tem que sobre falar. isso. Porque eu ia passar aqui, o Cabeleiro foi seguindo aí, essa parte é interessante, porque todo mundo quer saber essa datação mesmo. Mas quando a gente estava falando aqui, e depois a gente seguiu para outro caminho, era exatamente sobre
Você falou que nunca vai ter uma prova, né? Não tem como provar isso, que as pessoas que querem realmente crer, elas querem realmente fatos que comprovem essa situação. E aí eu me lembro de tanto o Fábio como você falando com a gente o seguinte, que quando Deus veio que em carne, se mostrou homem e tudo mais, que muita gente não creu mesmo, eles não conseguia crer nesse momento. E que ele mostrou, falou assim, toca aqui. E hoje as pessoas continuam precisando de tocar. De sinais, De sinais. E eu não sei se eu estou cego para os sinais, porque a gente não vê sinais que são abertos a todas as pessoas. Eu acho que podem até existir sinais individuais. Alguém que vê um milagre a todo instante. Mas o fato é que muitas pessoas precisam desse milagre. E não estão... Jó 9, de 7 a 12. A Bíblia diz assim: pergunte, porém, Roberto, aos animais, pergunte aos peixes do mar, às aves dos céus, pergunte à terra, quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que os fez? A Bíblia está te convidando para você olhar ao seu redor. Roberto, olha ao seu redor. Você não vê sinais? Você não viu o nascer do sol, o pôr do sol? A Bíblia diz: os céus testificam, proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem palavras, sem vídeos, mas a gente ouve a sua voz. A criação clama, ela proclama a Deus. Os sinais estão em todos os cantos e todos os lugares. Eu digo que você vai chegar perante Deus, ele fala assim: eu nunca te vi. Ele fala: nunca me viu, mas você viu toda a minha obra, você contemplou. Você entra na Capela Sistina, Roberto, você entra na Capela Sistina, você olha para o teto, você fala assim: puxa vida, isso aqui foi um monte de lata de tinta, de espirro de tinta que pintou isso aí? Você sabe que foi um grande pintor, não sabe? Você pode até não saber que foi o Michelangelo, mas você olha aquela obra de... Pô, o universo é uma obra de arte muito mais maravilhosa do que a Capela Sistina. Um grande Deus pintou todas essas obras de arte. Você olha essa obra de arte, sua conclusão natural é que Deus existe. Os sinais estão em todos os cantos e todos os lugares. É só a gente observar e ver. Não falta evidências, Robertão. Não falta. A gente está recheado, atolado, afogado de evidência. É que está mal acostumado. A gente se acostumou com todos esses milagres que a gente vê todos os dias. Respira o ar que você está respirando, a quantidade certinha de oxigênio e nitrogênio. 4:1, se tivesse mais oxigênio, você queimava. Se tivesse menos, você morria asfixiado. Quando cai um asteroide, as estrelas cadentes, o asteroide está queimando na nossa atmosfera, não cai na sua cabeça. Você tem o vento solar que vai bater em você, o campo magnético da Terra desvia para os polos. Aí você tem a aurora boreal, um show. O cara é um exibido, um exagerado, ele dá o seu show todos os dias. Você vê um céu azul durante o dia, o pôr do sol amarelo, alaranjado. Por que você consegue observar todas as diferentes cores? Você tem 3 cones nos seus olhos, vermelho, verde e azul. Cor não existe. Não existe cor, só existe radiação. Mas a radiação chega no seu olho, produz uma corrente elétrica que, quando chega no seu cérebro, pinta o universo todo colorido para você. É você que vê as cores. Deus te fez para contemplar a sua obra, para que você chegasse lá e fosse indesculpável. Ele vai perguntar: Robertão, você não viu tudo isso? O Marcos estava lá, falou um monte de coisa também para você. Puxa vida, a gente não tem desculpa. Mandei helicóptero. Os milagres. Aí você vê uma libélula voando, coisa maravilhosa. Você vê um pavão, aquilo é um show de cores. É uma ilusão de ótica, é iridescência. Você vê as borboletas, os pássaros do céu, os peixes do mar. Pô, um tubarão consegue perceber o sangue a quilômetros. O martim pescador perfura a água sem fazer nenhuma agito. Pá, a gente copia nos trem-balas. Os pássaros voando. A gente só voa porque a gente copiou os pássaros. As álulas das aves, das águias e tudo mais. Falta evidência? Falta milagre? Não falta não, Robertão. Tem bastante, hein? A gente está cercado desse grande Deus, não é, padre? E Deus se revela. Agora, ele deixa ainda uma duvidazinha. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente ainda... O Richard Dawkins não vai se convencer, mas ainda ele quer que você creia nele. Você exerça ainda um pouco da sua esperança, da sua... a percepção que vai além dos sentimentos de que ele existe. Por que nós temos que agradar a Deus?
Aí vamos Nós temos que teologia do- agradar porque quem chega, quem precisa de elevar somos nós. Né? Não é Deus que tem que agradar o homem. É o homem que tem que uma agradar a troca. Deus. Não é uma troca, é uma necessidade. Porque Me nós... agrade que eu elevo você. Não. Não é Deus que pede, é nós que necessitamos. E não é nem agradar, é reconhecer. Eu reconheço a divindade e a grandeza de Deus porque eu sou pequeno, limitado. E se eu quero chegar diante de Deus, que é o meu propósito de vida, quando essa matéria se extinguir, eu preciso, pelo menos, ter insistido num caminho de acertar. Não significa que eu vou acertar, mas pelo menos que eu tenha me colocado no caminho e tentado, eu preciso. Né? Porque no final das contas não vai contar se eu acertei, vai contar o quanto eu me esforcei para acertar. Então, Deus não precisa de nada, porque se ele precisasse, ele não seria Deus. Qualquer tipo de indigência não aplica-se a Deus, a indigência aplica-se à matéria, ao homem. As faltas fazem parte do contexto material e não do contexto divino. E você acredita que tem várias maneiras de chegar até ele? Várias maneiras. Várias maneiras. Vários caminhos. Como o próprio Cristo diz, na casa de meu pai existem muitas moradas. Inclusive não acreditar nele. Inclusive não acreditar. Você pode chegar nele. Você pode chegar até ele não acreditando. Agora, chegar até ele não acreditando porque a graça dele vai te justificar. Porque o não acreditar é uma negação. Então a graça de Deus é que é maior que a nossa pequenez. A negação seria saber que ele existe e negar ele. Que é o que eu particularmente acredito que aconteça com os ateus. Porque a negação em si já comprova a existência do ser. Uma vez que eu nego, que em primeiro lugar eu tive que afirmar que ele existe. Não tem como eu negar algo se não me for dada a ideia da existência dele. Não haveria uma discussão em torno do nada, que é o que o professor falou a respeito do niilismo. Esse nada, não se discute o nada. Você discute a substância. Mas na verdade, aqui, muitos ateus não negam o divino. Muitos negam o seu pensamento. Muitos negam o Deus do cristianismo. Eu não conheço um ateu que discute sobre um Deus que não seja o Deus do cristianismo. É inclusive um convite, de repente alguém aparece para discutir a respeito da divindade, da deidade, né? Ou do demiurgo, ou qual o nome eles queiram dar. Vamos falar do ateísmo sem tocar no cristianismo. Mais uma evidência que esse é o Deus verdadeiro, né? Ô, Rodrigão, perguntaram para Jesus uma vez como se chega a Deus. E ele respondeu. Então não preciso responder, nem o padre também. Ele respondeu, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho a Deus é por Cristo, pelo sacrifício que ele fez na cruz. Derramou seu sangue por você, pelo Roberto, pelo padre, por mim. Então perguntaram para Cristo, como eu me chego a Deus? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Eu sou filho de Deus. Sim, todos somos filhos. Sim, mas a todos. Bíblia diz, ensina que com o pecado perdemos essa condição. Fomos deserdados, passamos a ser criatura. Entendi. Eu não vou Por nem Cristo perguntar mais. recuperamos a condição de filho. Adotivos. Adotivos Porque de o Deus. filho é o Cristo. Nós, Porque somos configurados adotados ao como Cristo, filhos. Sim. configurados em Cristo pelo batismo, nos tornamos filhos adotivos. É a adoção de Deus da humanidade, que nós perdemos quando nós pecamos. Co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Então não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Com Adotivos, certeza. mas filhos do dono, filhos Mas de Deus. se eu sou o filho dele, primeiro que eu já me enxergo como, tá, assim, com todo respeito, é só uma colocação para que as pessoas entendam isso, senão eu já vou ser exonerado, até minha mãe vai me deserdar, além da, aí minha mãe vai ficar só encrenca com ela. Se eu sou o filho, eu também sou parte do caminho. Claro. Entendeu? Porque quem estava aqui como homem, apesar de ser o filho legítimo dele, era um homem. E por isso ele falou que o caminho era por ele. E eu entendo que se um homem mesmo especial foi o caminho,
E eu sendo filho dele adotivo, eu também sou o caminho. Então veja que inverte agora a sua ideia. Deus se fez homem para que o homem voltasse para Deus. Então não olha para Cristo como o homem que virou Deus. Não, é Deus feito homem. Então Jesus, ele assume a carne humana para que a carne humana configurada nele pudesse voltar para junto de Deus. Porque nós perdemos a presença de Deus quando pecamos, né, no Éden. Né, o pecado original, que é o pecado da soberba, de querer se igualar a Deus, de ser idêntico a Deus. Que é o que eu fiz de agora. ter o mesmo poder, né? É o que você acabou de falar, no caso. Sim. Né? E nós somos lavados da mancha do pecado original pelo batismo. Né? Por isso que o rito do batismo é a iniciação da vida cristã. Que na igreja primitiva o batismo era feito dentro das pias batismais, porque a pia batismal significa o sepulcro. Você desce, você é sepultado como homem velho e depois emerge das águas ressuscitado com Cristo. Então é depois que você sobe, que você sai das águas, é que você tem a vida nova no Cristo. Por isso a pia batismal tanto é um útero quanto é um sepulcro de Cristo. É o útero da igreja, porque é dela que você é gerado, mas é o sepulcro de Cristo, porque é entrando na pia batismal que você passa pela morte, configurado na morte de Cristo, e ressuscita configurado na ressurreição de Cristo. Aí sim você faz parte do povo de Deus. O ateu que faz uma boa obra, mesmo negando, vai ser salvo? Eu não posso dizer quem vai ser salvo ou não, mas eu particularmente acredito que, como João vai definir que Deus é amor e que o caminho da salvação é a prática do amor, porque quem ama experimenta a Deus porque Deus é amor, então eu acredito que todo aquele que ama incondicionalmente, ele está justificado diante de Deus. Entendi.